Nem literatura nem cinema, uma arte que junta desenho e texto. De que vale um livro sem ilustrações, já dizia Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Hoje nós vamos falar das histórias em quadrinhos. E quem está aqui para falar desse assunto com a gente são os gêmeos Gabriel Bar e Fábio Moon. Obrigado pela presença de vocês. Olá. Prazer é nosso. Vamos bater papo sobre história em quadrinhos, um tema muito querido por várias pessoas. E já comecei com uma provocação, porque nem literatura nem cinema. História em quadrinhos não é literatura? Será? Essa é uma discussão que existe hoje em dia porque as pessoas estão descobrindo que existem qualidades literárias nos quadrinhos. Mas acho que a gente pode falar que não é literatura porque é uma linguagem própria, tem características próprias, tem coisas que só dá para fazer em quadrinhos, que não dá para fazer em literatura, que não dá para fazer em cinema. Então, é uma linguagem que tem uma vida própria, só que hoje em dia a gente tem conseguido se aprofundar mais em personagens, criar narrativas mais complexas. Então as pessoas estão percebendo essas qualidades literárias. Porque antigamente, por não ser literatura, era pior. E não é, é só diferente. É só diferente, sim. As pessoas só achavam que era mais simples, mais raso. Então, hoje em dia as histórias têm conseguido se aprofundar e as pessoas estão descobrindo que existe todo esse potencial também nas histórias em quadrinhos de criar tramas mais complexas. E uma coisa que me interessa muito nessa diferença de escrever, por exemplo, eu escrevo livro e roteiro, né? Que você pode fazer coisa em livro que você não faz em roteiro e vice-versa, né? Sim. Você disse agora que tem coisas que você faz em quadrinhos que não faz nem no cinema nem na literatura. Tipo o quê? Olha, na literatura, por exemplo, você não escreve o silêncio. Você tem que descrever a cena, você tem que descrever uma troca de olhares. Então, você tem que ir lá escrever coisas para falar do silêncio. E nos quadrinhos, você só precisa desenhar. Então, existe aí uma narrativa mais intimista de momentos em silêncio, troca de olhares, troca de detalhes de uma mão segurando a outra mão. Esse tipo de coisa funciona muito bem em quadrinhos. São os quadrinhos sem diálogo, às vezes. Quadrinhos sem diálogo, sem texto nenhum, só com as imagens. Isso se aproxima mais com o que dá para fazer em cinema. Exato. Mas, ao mesmo tempo, mantém essa dinâmica de leitura, que eu acho que é um negócio que aproxima a história muito do leitor. Ler é um negócio que traz para o leitor um poder sobre a história. Ele que determina quando vai virar a página. A duração, né? Ele que determina quanto tempo ele vai ficar em cada cena. Então, tanto nos livros quanto nos quadrinhos, o tempo que o leitor vai passar em cada cena depende dele. Então, o quadrinho ainda tem esse poder da leitura, e isso é legal, só que, ao mesmo tempo, ele pode colocar esses momentos em silêncio, e a gente está muito mais acostumado com as palavras do que com as imagens. Então, quando tem um momento em silêncio, o leitor parece que ele está vendo um segredo, porque ele não entende. É aquela coisa, a gente não confia nos nossos próprios instintos, só tem umas imagens lá, a gente não sabe se era o que a gente queria entender mesmo, com aquela sensação, putz, será que eu devia estar vendo isso? Será que eu entendi direito? Então, essa sensação de eu estou vendo algo que talvez eu não devia, é meio segredo. Claro. Então, isso cria uma cumplicidade com o leitor. Então, e isso é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer em quadrinhos, é criar esses momentos para criar essas cumplicidades com o leitor. E aí, é um negócio que só dá para fazer em quadrinhos. É por isso que fogem do literário e do cinematográfico, né? Específico do quadrinho. Da linguagem. E o prêmio Eisner vocês ganharam em 2016 por esse livro aqui. Sim, a gente ganhou. O Dois Irmãos, você já estava dizendo aí que também é uma adaptação literária. Uma adaptação do livro do Milton Ratum, isso. E como é que foi fazer essa adaptação? Quem desenhou, quem escreveu, como é que foi isso? Então, nessa, ele que desenhou. Eu que desenhei essa, Porque a gente tinha acabado de fazer um projeto, nós dois, que era o Day Tripper, que eu tinha desenhado. Então, a gente estava buscando Qual um projeto... a próxima história? Qual seria a próxima história, mas já pensando que, como eu tinha desenhado a última, a próxima ia ser ele que ia desenhar. Então... Isso ajuda a gente a escolher. Claro. Eu preciso gostar do projeto, porque a gente passou 4 anos fazendo Dois Irmãos. Então, você precisa gostar muito, para se dedicar, acreditar muito no projeto, para aguentar e se dedicar, fazer valer a pena esse tempo que você vai investir no projeto. E como é que surgiu? Assim, o Milton convidou vocês a fazer? Foi o editor da companhia, foi o André Conte, que a gente estava na Flip todos, eu, o Fábio e o Milton, no mesmo jantar. E aí ele olhou os três assim e surgiu falou, a ideia. Olha, o Milton tem uma história com irmãos gêmeos. Vocês são irmãos gêmeos. Vocês não querem adaptar a história dos dois irmãos para os quadrinhos? Foi a ideia do André foi essa.
E, inicialmente, a gente nem queria fazer, porque o Dois Irmãos já é um romance muito complexo. Claro. A estrutura narrativa é muito complexa, no vai e volta, que é fácil e gostoso e dinâmico fácil, de mas fazer é em legal, literatura, né? Esse fluxo de pensamento de vai e lembra uma coisa, que remete a outra coisa. Então, esse vai e volta Tem a numa coisa da frase... linguagem também, né? Isso você consegue fazer na literatura com uma facilidade maior, porque ele fala e tudo acontece na mente das pessoas. E no Dois Irmãos, o desafio que acabou levando a gente a aceitar era como fazer essa mesma fluidez de ritmo de pensamento, de lembrança da história, funcionar com as imagens e manter essa mesma complexidade, manter essa mesma riqueza narrativa em quadrinhos. Foi meio que acabou fazendo a gente aceitar. E o prêmio para vocês, como é que foi? Mudou a carreira ganhar o prêmio? Ah, bom, esse aí, eu vou soar meio metido falando isso, esse aí é o 5º Eisner que a gente ganha, né? A gente tinha ganho antes, mas a gente não se acostumou, não Até é um que negócio... vocês são bons, então, hein? Poxa. Não é um negócio que você vai e se acostuma. Eu particularmente fiquei mais nervoso nesse dia da premiação do que nos anteriores, porque... Eu não sei por quê, mas a gente ficou muito feliz, porque é uma história completamente diferente, a gente ficou... Os motivos da gente ter escolhido Dois Irmãos é pela força da história, por contar uma narrativa que tem a ver com o Brasil, mas é um Brasil que não está nas nossas histórias, não é em São Paulo, não é super urbano, é em Manaus, se passa durante 40, 50 anos da história do Brasil, então tem muita coisa ali, né? E é uma tragédia, então era uma história que a gente queria muito contar. E ver essa valorização da história, recebendo o prêmio, vendo a resposta dos leitores, dos outros autores também, é o que foi mais legal para a gente. Tanto aqui no Brasil, que as pessoas conhecem o trabalho do Milton mais, quanto no mercado estrangeiro. Então... Vamos falar já do exterior também, do mercado estrangeiro. Mas nós fomos conversar com outros grandes cartunistas para saber o que eles pensam sobre a relação entre a literatura e os quadrinhos. Vamos ver. Os quadrinhos, são os primeiros passos antes de chegar na literatura. Nenhuma literatura, atualmente, começa a partir dela própria. Começa nas primeiras leituras, do quadrinho, nos livros mais simples, nos livrinhos infantis. Em seguida, com o hábito de leitura, com o costume de ler, a gente chega na literatura, na alta literatura, no conhecimento e na independência. Às vezes também me perguntam se quadrinho é literatura. Aí dá vontade de perguntar, e literatura é quadrinho também? Me parece até uma discussão que tenta levar o quadrinho para um patamar mais nobre, que seria literatura, assim. E não é mesmo, sabe? Quadrinho é uma grande arte, eu só fui descobrir depois, que é um ofício importante, nobre, que influencia muita gente, em países mais desenvolvidos já se reconhece na Europa, ou, enfim, até na Argentina, sabem do valor que tem uma arte sequencial bem feita, uma narrativa gráfica importante. A gente está andando em passo muito lento, mas a gente vai chegar nisso também, sabe? Existe hoje um respeito por arte sequencial que não existia no Brasil nos anos 80, quando teve o primeiro boom de quadrinhos, né, com Laerte, Glauco, Angeli. Ainda era uma coisa marginal. A diferença desse primeiro boom de quadrinho para esse segundo boom, que eu considero que seja em 2005, chegada da internet, né, caseira em 96 até 2000, e aí você começa a ver gente botando esses trabalhos na rede, e aí renasce o mercado de novo. Mercado que eu falo não é da grana, mas de leitores mesmo, sabe? Gente lendo, gente fazendo quadrinho. Eu, por exemplo, gostava de desenhar quando era criança. Aliás, acho que toda criança gostava de desenhar, e a gente vai perdendo isso com o tempo. Eu, por exemplo, perdi porque só sei fazer boneco palitinho. Vocês não, vocês continuaram com essa paixão. Como é que era isso? Dois irmãos desenhando e criando histórias, como é que era isso? Eu acho que as crianças param de desenhar num momento que, aprendem outra forma de se comunicar, que é escrever. Né? Então, você aprende a ler e escrever, você tem uma forma mais rápida, mais efetiva de desenhar. Você começa a ter vergonha também do seu desenho,
se ele começa a ficar feio ou não tão bom quanto você gostaria. Só que eu e o Fábio, por sermos gêmeos, a gente tinha essa ligação com o desenho. Era uma brincadeira que a gente podia manter, que a gente podia fazer e um mostrar para o outro, fazer junto. Eu acho que isso nos manteve desenhando, né? Essa coisa de ser irmão gêmeo, poder estar o tempo todo ali desenhando, criando coisas, nos manteve ligados ao desenho. Isso nos levou para os quadrinhos, né? Então, tudo que tinha ler desenho... quadrinhos muito cedo também, não? Não muito cedo, não sei se é muito cedo, na idade que todo mundo lê, mas o interesse maior. Tudo que tinha desenho nos interessava porque era algo que a gente fazia junto, né? A gente tinha um interesse maior. E aí, livro ilustrado, tira, quadrinhos. Aí quando a gente começa a ler quadrinhos, a gente começa a se envolver com as histórias, porque aí tem personagem, aí tem sequência, uma série que continua e continua. Então eu acho que a gente se envolveu com quadrinhos por essas duas vertentes, porque tinha desenho e porque tinha uma história que a gente foi se envolvendo, se acompanhando, e essa coisa de ser irmão gêmeo, de poder compartilhar isso com outra pessoa. Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra. Você tem um projeto legal que incentiva a leitura? Entre em contato com a nossa produção e manda o seu vídeo pra gente. A gente volta já já, depois do intervalo. A RNBC, Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, é fruto do trabalho de redes que há anos atuam em prol do acesso ao livro e da leitura pelo Brasil. A Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias é composta por bibliotecas presentes nas regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. A RNBC tem como visão ser referência na representação das bibliotecas comunitárias, disseminando o conhecimento adquirido ao longo desses anos, na incidência política, na mediação de leitura e na gestão compartilhada. A rede tem como objetivo fortalecer as bibliotecas comunitárias de todo o território brasileiro, fomentando a política pública na área do livro, leitura, literatura e biblioteca, efetivando a leitura como um direito necessário ao desenvolvimento humano. Olá, o Trilho está de volta, falando de histórias em quadrinhos. Antes da gente continuar o papo com os gêmeos Fábio Moon e Gabriel Bá, vamos às dicas literárias da Cate Navarro. As histórias em quadrinhos fazem parte da infância de muita gente. E aqui no Brasil, não dá pra gente esquecer de Maurício de Souza e a Turma da Mônica. Lá fora, a grande sensação é Will Eisner. E este livro aqui, Nova York, A Vida na Grande Cidade. Uma verdadeira obra-prima em que ele desenha e também escreve sobre personagens no cotidiano da grande cidade, com suas histórias engraçadas e também problemáticas. Eu escolhi uma delas como exemplo. Essa nem tem texto, só desenho. Há um personagem no vagão de trem lendo, nem se dá conta de que chegou um outro, de pelequinho, animado, cantando, dançando. Ele chama atenção demais, mas o personagem que está sentado continua impassível. E assim ele fica, até quando o outro deita encostado nele. Na verdade, Will Eisner fala desse isolamento e solidão nas grandes metrópoles. São quadrinhos que praticamente se tornam grandes quadros da nossa realidade. E como é que é o mercado de quadrinhos nosso comparado nos outros países? Assim? Eu acho que o mais legal no mercado de quadrinhos hoje em dia no Brasil é que, primeiro, que as pessoas descobriram que existe uma variedade incrível do que pode ser feito em quadrinhos. E isso reflete tanto no público, que fica muito mais entusiasmado, porque ele sabe que tem tipos diferentes de história, temática, estilo, desenho, e o autor também fica entusiasmado porque ele descobre que tem público. Ele lá queria contar uma história que ele achava que não tinha espaço no mercado, mas hoje em dia ele sabe que tem porque o público existe e o público descobre o autor, descobre o trabalho,
também pelo aumento de festivais. Hoje em dia tem um monte de festival de quadrinhos, uns festivais pequenos e uns festivais grandes, e isso possibilita essa descoberta mútua, né? Porque antes você tinha que saber que o livro existia, ou você tinha que achar na livraria, ou você tinha que achar em algum lugar. É que a minha sensação é de que antigamente era muito de nicho, assim, esse quadrinho mais literário, né, o mais complexo, mais denso, ele era muito para um público específico acostumado a ler quadrinhos. Eu não entrava na livraria e via uma mesa de quadrinhos, né? E hoje em dia eu entro e vejo os selos de editoras e tal. Então vocês sentem que tem crescido o público no sentido de pessoas que não são do universo de quadrinhos, mas que perceberam que há justamente algo de literário, algo de cinematográfico no quadrinho? Eu acho que sim. Por causa disso, esse trabalho ao longo dos últimos, 15 anos de publicar outras coisas. Então tem um trabalho das editoras de publicar outros trabalhos, né? Que têm tiragens pequenas, vão para a livraria e são difíceis de achar, não é o mesmo tipo de acesso, de alcance que você tem de um gibi que vai para a banca. Mas, ao longo dos anos, as pessoas vão se acostumando, vão descobrindo, tem histórias de cotidiano, de relacionamento, que é o tipo de história que a gente faz, tem histórias gêneros policiais, diferentes, né? tem história policial, tem história de horror, tem história de fantasia, tem histórias mais profundas, tem outras que são mais de entretenimento mesmo. Então, acho que isso vem melhorando. Uma coisa que é inevitável de aceitar é que todos esses filmes que são adaptação de quadrinhos, eles chamam muita atenção para os quadrinhos. Claro. Mesmo que seja um filme de super-herói, as pessoas vêm e falam, nossa, isso aí é de uma história em quadrinho. Aí quando você vai na livraria, você meio que lembra, aí você vai atrás dessa seção de quadrinhos. E aí você descobre outras coisas, porque nem sempre tem um paralelo igual do filme que você viu ao quadrinho que você vai ler. Mas tem outras coisas, né? Então existe essa atenção, a atenção que os filmes chamam para os quadrinhos, ajudam a aumentar o interesse do público. Eu, por exemplo, fui ler Asterix e Obelix por causa dos filmes. Você foi ver, mas você não conhecia o Asterix antes? Não, quando era criança. Quando era criança, eu vi os filmes e aí eu acho que os quadrinhos que eu lia quando era criança eram Asterix e Obelix por causa do filme. Eu fui na época, que já havia. Tinha. Na minha época lá. Pois bem, na literatura imaginamos um rosto para os nossos personagens favoritos apenas através das palavras. Já no universo dos quadrinhos, o que fala mais alto é o desenho. Como é construir um personagem só por meio da ilustração? Baseei a Mônica e alguns personagens meus em filhos meus. Então, eu os conhecia muito bem, eles nasceram muito humanizados. E essa humanidade que eu coloquei nos personagens, com os cuidados que eu tenho também com a produção, afinal, os meus personagens têm pai e mãe, eu sou meio pai e mãe, mas se não bastasse isso, a diretora do estúdio é a minha mulher, é minha esposa. E ela cuida com os mínimos detalhes, dos detalhes, da filosofia da história também, como eu criei. Então, os personagens nossos têm pai e mãe, têm família, têm tudo. Então, estão crescendo, estão atravessando décadas já com a mesma força ou com mais força, cada vez mais. Então, esse é o segredo, é a gente cuidar bem como se fossem filhos. Então, está aí o resultado. Claro que dentro do processo de criação, tem a sua visão de mundo, o que você está lendo, as coisas que estão acontecendo lá fora. E tem também um mundo enorme, muito maior do que o de fora, que é o mundo interior, sabe? E aí é muito difícil, porque tem dias que você não está bem. Eu acho que tem muito da literatura dentro dos quadrinhos, sabe? Também do cinema um pouco, na estrutura visual. Então você tem enquadramento, você tem plano americano, você tem linguagens que o cinema usa para fazer quadrinho. Quando a gente trabalha isso também falando em relação ao cinema, às vezes você, para fazer um filme, precisa de 30, 40 milhões, né? E a gente que faz quadrinho consegue levar o homem à lua com caneta e papel. Eu me interesso muito pelas transformações que essas plataformas, essas mídias sofrem, né? No cinema você tem muito isso, né? Cada momento agora tem novos tipos de cinema e você vê com som melhor, com a imagem de tal jeito e tal.
Na literatura, a mim interessa muito a linguagem, a transformação da linguagem, porque eu acho, pessoalmente, que o WhatsApp muda a nossa maneira de se relacionar e todas essas mídias, a internet. Então, eu tento transpor isso para a literatura e gosto de autores que têm essa preocupação. Vocês sentem que tem uma transformação também dos quadrinhos atualmente? Qual é o futuro dos quadrinhos? Eu acho que ainda a tecnologia, em termos de mudar o jeito que a gente lê os quadrinhos, ela ainda não é tão forte, porque eu acho que ainda tem muito o que fazer em desenvolver em termos narrativos nos quadrinhos, que nem tem muito a ver com a tecnologia ainda tem a ver com a tecnologia do papel e da leitura, de como espalhar o espaço. O quadrinho ainda é muito tradicional no tema. A gente tem que preencher a página inteira. Então, ainda dá para preencher espaços das páginas e trabalhar com o branco, trabalhar com o vazio, trabalhar com o espaço entre os quadrinhos de uma maneira menos tradicional, menos narrativa, mais emocional, trabalhar com as cores da mesma maneira. Talvez isso esteja ajudando, porque antigamente quadrinho tinha que trabalhar com os limites de ser mal impresso. Era muito difícil reproduzir coisas muito complexas, uma variedade muito grande de cores. Então, você tinha que trabalhar bem com preto e branco e cores limitadas. E hoje em dia você escaneia de tudo, os scanners melhoraram, a qualidade de impressão melhorou. Então, você não tem mais um limite gráfico na hora da impressão e você pode trabalhar melhor, pensar na cor como um elemento narrativo com mais frequência, e acho que isso também vai ajudar. Vocês têm preferência preto e branco? A gente adora preto e branco. Talvez seja porque a gente é dessa geração de que tinha limites de impressão e preto e branco é melhor, mas preto e branco tem um contraste, então exige mais do autor, porque tem que fazer escolhas para traduzir o mundo, para só funcionar em preto e branco, e exige mais do leitor, porque ele também tem que olhar para esse desenho e enxergar o mundo. Então essa exigência maior volta para o que é mais difícil. É mais difícil. E então, se funciona para a gente fica mais satisfeito. Se funciona para o leitor também fica mais envolvido. Então, a gente pensa em quadrinhos, em como deixar o leitor cada vez mais envolvido no quadrinho em si. Então, é a temática, é usar o desenho preto e branco para exigir mais do leitor. E quando usar a cor a seu favor. E quando usar a cor como um elemento narrativo, como um negócio que não vai só ilustrar a realidade, vai contar uma história. Fábio e Gabriel, a gente tem gente de todo o Brasil assistindo. E além de Dois Irmãos e Como Falar com Garotas em Festas e os outros livros de vocês, quais são os quadrinhos que vocês indicam? Contemporâneos, principalmente. O que vocês acham que tem de interessante aí na cena? Tem, brasileiros ou estrangeiros? Brasileiros, por exemplo, tem um artista que ele é gaúcho, é o Edu Medeiros. O Edu Medeiros começou fazendo umas histórias na internet, ele tem alguns livros publicados, ele tem um livro que chama Sopa de Salsicha, que é publicado pela Companhia das Letras, que é meio um quadrinho autobiográfico, é a vida dele, o cotidiano dele com a mulher dele. Tem uma menina que chama Luca Fage. A Luca Fage, ela trabalha junto, muitas vezes, com o irmão dela, que é o Vitor Cafage. Eles são de Minas. Eles têm trabalhos separados também, o trabalho próprio. O Vitor Cafage tem um personagem dele que é o Valente, que é uma série de tiras com um cachorro. Então tem um moleque que chama... Moleque, ele já não é mais moleque, mas ele é moleque pra gente. Ele chama Felipe Nunes. E ele tem alguns livros já que ele está lançando. Ele lançou independente, que foi o Dodô. Ele lançou um livro independente, Dodô, de uma menina que está lidando lá com a separação dos pais e acaba vendo um bicho imaginário, um Dodô. Tem um francês que a gente sempre indica, que é um cara que chama Cyril Pedrosa. Cyril Pedrosa. Ele só tem um livro publicado aqui no Brasil que chama Três Sombras. Vou atrás de todos esses. Sim. Já. E provavelmente um dos gibis mais incríveis para as pessoas lerem é um gibi que chama Fan Home, uma cartunista americana que chama Alison Bechdel. Ela tem uma tira que sai nos Estados Unidos que chama Dykes to Watch For. Watch Out For, sobre o mundo lésbico. Mas o Fan Home é uma história autobiográfica da relação dela com o pai dela. E é incrível, é o gibi mais bem escrito do mundo, assim. Se tem um gibi que tem uma qualidade, tem um gibi que tem uma qualidade literária de verdade, é assim, nunca li algo tão profundo sobre relação da família e descoberta da relação de uma menina com o pai e isso descobrindo coisas sobre o pai em retrocesso, como processar isso na cabeça dela. É tipo um livro de memórias
É tipo um livro da Pat Smith, ou um livro da Virginia Woolf, que é uma das referências dela. Em quadrinhos. Em quadrinhos. Maravilha, incrível. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, adorei o nosso papo. Foi ótimo. E obrigado a vocês pela audiência e por assistirem a esse papo incrível. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima semana com mais conversa, mais literatura. Obrigado e até lá. Trilha o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil.